noite! Vai começar agora uma jornada surpreendente por uma região de Mata Atlântica preservada e considerada um paraíso para observadores de pássaros. Muitíssimo boa noite! Estamos falando do Parque dos Três Picos, no Rio de Janeiro. Um lugar onde as montanhas guardam mistérios e onde uma grande rocha desafia a gravidade. Vamos acompanhar o retorno de espécies que estavam extintas na região, como as onças pardas, as antas e os muriquis. A antiga fazenda de gado virou santuário da vida selvagem e ganhou de volta ar puro e água limpíssima, chegando do rio direto na torneira. A inspiração que vem da natureza e transforma a folha de árvore em instrumento musical. E vamos revelar o segredo de uma delícia da terra, a broa de legumes feita há mais de 100 anos. Elas aparecem de repente, no meio das nuvens. No passado, essas montanhas não estavam nos mapas. Por isso existe uma lenda. Entre os pequenos aviadores, ficaram conhecidas como montanhas fantasmas. Aqui de perto a gente vê. Essas montanhas não são fantasmas, são bem reais e hipnotizam. Dão nome ao maior parque estadual do Rio, um lugar de natureza majestosa, vida selvagem e que sim, tem lá seus mistérios. Bem-vindos ao Parque dos Três Picos. Com 650 quilômetros quadrados, o Parque dos Três Picos foi criado para garantir a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica do estado do Rio e recuperar áreas degradadas, integrando o corredor de biodiversidade da Serra do Mar. Um lar para grandes mamíferos. Esse tamanho dessa mata possibilita essa população bem saudável de onças pardas e dos muriquis. Estamos na Reserva Ecológica de Guapiaçu, aos pés do parque, onde o biólogo André Lana montou uma espécie de Big Brother da vida selvagem. E elas ficam aqui dia e noite funcionando mesmo. É um prazer abrir cada câmera dessa, que geralmente a gente vai ter boas imagens aqui dentro. As armadilhas fotográficas flagram até momentos íntimos da bicharada. A cutia planta a semente, uma jardineira e tanto. O porco-cateto anda em galera. A aglomeração na vida selvagem não tem problema, não. Mas ao menor sinal de perigo, eles sentiram a aproximação da onça parda, o maior predador do Parque dos Três Picos. Nossa intenção é entender melhor como está essa população de onças pardas aqui. Os pesquisadores já sabem, são 7 onças diferentes. André e o guia Hildo encontram um rastro na trilha. Tem que ter olho treinado, mas dá para ver um pouquinho. Essa marcação que ela faz com as patas traseiras é um momento que ela marca o terreno para mostrar para as outras onças que ali tem dono. Mas aí vem a outra e também marca, e isso acaba criando uma competição ali. As jaguatiricas geralmente são vistas à noite. Vai acabando a caça e os bichos vão aumentando. Hildo sabe o que fala, já foi caçador. Mas há 30 anos, usa a experiência para proteger a floresta. Uma luta, todo dia no meio do mato. Se tem armadilha, eu tiro. Nós chegamos a 400 metros de altitude. Aqui, nessa cascata linda, começa a parte alta da reserva, onde moram os muriquis. André usa o drone para localizar o maior primata das Américas. Do alto, vemos movimentação na copa das árvores. A gente estimou em pelo menos 4 grupos de muriquis.
com mais de 30 indivíduos cada. Então, assim, só nesse trecho a gente pode pensar em mais de 100 muriquis, o que é muito importante para uma espécie criticamente em perigo de extinção. Os muriquis ficam agressivos quando os humanos se aproximam. Mas entre eles, o comportamento pode ser inspirador. A sociedade humana, eu acho que tem muito que aprender com os muriquis. Eles não têm uma dominância de machos sobre fêmeas, nem de fêmeas sobre machos. Eles são completamente igualitários. Este ano, os biólogos comemoram a chegada de mais um morador. O segundo filhote de anta nascido na natureza. Então é uma alegria muito grande. Esse segundo filhote já está com 6 meses. A espécie estava desaparecida do Rio de Janeiro há mais de um século. Mas a história mudou com o trabalho do Refauna, que começou a reintroduzir as antas por aqui em 2017. 2 anos atrás, eu mesma testemunhei a soltura de um casal. É hora de abrir as portas aqui das caixas e ver qual vai ser a reação dessas antas. As antas estão se adaptando bem à vida selvagem. A reprodução é um indicador muito importante de sucesso. Os animais, além de sobreviver, eles estão conseguindo alimentos e estão se encontrando, estão namorando e tendo filhotes. 6 antas adultas já foram soltas na natureza e estão chegando mais. Essa família passou 2 dias na estrada. Veio do criadouro conservacionista da fazenda Trijunção, na Bahia. Esses são os primeiros momentos dessa anta em liberdade. Ela nasceu e viveu a vida inteira em cativeiro e agora está solta na mata. Ele é chamado de macacu. A fêmea é Cachoeiras, em homenagem ao município de Cachoeiras de Macacu. A filhote foi batizada de Amora, nome escolhido pelos alunos das escolas da região. Macacu foi logo para a água, onde se protege do calor e de possíveis predadores. Em breve, elas vão desempenhar o seu papel na natureza, dispersar sementes e fazer a reserva cada vez mais verde. Partimos para o alto da montanha. Nossa primeira noite no parque vai ser acampando de frente para os 3 picos. Esse é o refúgio do casal Mascarim. A gente tem um magnetismo, né? Uma ligação com os 3 picos muito forte. Há 30 anos, Rose e Paulo abandonaram a vida corrida de empresários no Rio de Janeiro. Apostaram na simplicidade. A casa onde moram tem energia solar e fogão a lenha, que também aquece a água do banho. Aqui é a água da torneira, Mascarim? Água da torneira. Qualquer água, qualquer torneira é água que vem de uma nascente, né? Melhores nascentes que tem no Rio de Janeiro. A água aqui é pura. Rose não tem dúvidas. A vida dela mudou para melhor. Não chega nem carteiro aqui. A gente não paga conta, que eu falo. A gente não paga luz. A luz é do dia, né? Nem plano de saúde a gente tem. Então, assim, nossa saúde é hoje. Você precisa de muito pouco para viver bem. Não é para viver, não, para viver bem, né? Viver bem para eles é viver nas montanhas. Os 2 adoram escalada e estão no lugar certo. Aqui é a meca dos escaladores. Esses aventureiros, apaixonados pela natureza, deram o primeiro pontapé para preservar a região. A primeira vez que eu vim aqui para o Parque dos 3 Picos, fiquei absolutamente deslumbrado com a beleza dessas montanhas. Isso me marcou muito. Mas a paisagem era diferente e preocupante. Isso aqui era uma pastagem, então havia uma dupla preocupação já na cabeça de todos nós. Por um lado, a questão ambiental, a gente gostaria de ver, como estamos vendo hoje, a vegetação tremendamente regenerada, né? Já uma floresta em formação novamente. A dificuldade que poderia haver de acesso caso isso tudo aqui fosse privatizado. Isso aqui precisava ser uma área pública, acessível a todos, para que todos pudessem vir aqui, se distrair, viver as suas aventuras e desfrutar essa maravilha toda, e não ficar apenas para alguns. Andraília, além de escalador, é ambientalista.
30 anos atrás, ele tinha um sonho. Quem sabe um dia eu não paro na chefia de algum parque. Mas foi muito irônico, positivamente irônico, que eu viesse acabar na chefia não de um, mas de todos os parques estaduais do Rio. Como diretor do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, André fez história. Ajudou a criar o Parque dos Três Picos em 2002. Isso aqui é como se fosse um filho para mim, esse parque. Essas montanhas são um quintal de outro escalador pioneiro, Alexandre Portela. Tudo que eu fiz na minha vida, desde os meus 13 anos, foi em torno da montanha, né? No começo era no improviso. A gente era bem novinho, né? Mal equipado, a gente não tinha sapatilha escalada, não tinha botas, a gente subia de tênis. Hoje Portela é referência. Algumas coisas ele tem uma leitura assim que poucas pessoas têm, entendeu? E a técnica e a leveza. Sempre que pode, lá vai ele. Alexandre subiu em dupla com o Georges, o paredão de 130 metros do Morro do Gato. Para eles, moleza. Em 40 minutos, chegam ao cume. Eu acho que a gente gosta mais do caminho do que do final, né? Topo é visual, mas o gostoso é o caminho, né? Ah, os caminhos desse parque. Nossa primeira aventura é na enigmática Caixa de Fósforo. Diogo, Evandro, Vitor, Rony, liderados pela guarda-parque Andréia. Nós vamos cercados por esses anjos da guarda. Até porque o aviso não deixa dúvidas. Nas subidas mais arriscadas, usamos equipamentos de segurança. Oi, pá! Caramba! Isso aqui é uma escalada? Sim. Pra mim é uma super escalada. Escalada. Nossa! Chegamos aqui na base da caixa de fósforo. É realmente impressionante essa formação. Como é que essa pedra de cima se sustenta com uma base tão pequena? Ela está praticamente no ar. Lugar perfeito para refletir. É uma filosofia de vida. A gente abre mão de muitas coisas para estar aqui, para viver essa vida rural, vida de montanha, mas é compensador, né? Andréia também é escaladora. Veio morar na região há 17 anos. Casou, teve uma filha, se separou e nem pensa em sair daqui. Esse lugar é mágico, é lindo, ele regenera a gente de todas as energias, né? Você se equilibra, né? Como se você fosse se reequilibrando. Que nem essa pedra, né? Igual essa pedra que está aqui equilibrada, que é o nosso simbolismo, né? Mostrando como a gente também consegue se equilibrar usando, né, a natureza como referência. Próximo destino, Pico Menor. São 3 horas de trilha pesada até o topo. Um trajeto cheio de obstáculos. Esse aqui é o primeiro desafio para chegar no Pico Menor. A subida é íngreme. Gente, isso aqui, o que a gente faz? Agarra nas raízes. Pode puxar. Ai, gente, peraí. Peraí, gente. Nossa, gente, que coisa horrorosa. Aff. Uhul. A Andréia sobe sem dificuldades. Já eu... Ai, gente, pai do céu. O abismo assusta. Pelo amor de Deus. Olhar pra trás, não. Olha pra baixo. Não, olhar pra trás, não. Sempre em frente. Mas eu sempre recebi uma mãozinha. Na mão. Sempre mão assim, Finalmente, 2.361 metros de altitude. Meu Deus. Consegui. Topo do Pico Menor.
Do alto dessa pedra, a gente entende bem por que os Três Picos são considerados um paraíso para os escaladores. A gente vê daqui o Pico Médio e o Pico Maior, o ponto mais alto da Serra do Mar. A sensação é de vitória. Realmente precisa de muito esforço, muita perseverança, autocontrole, autossuperação para chegar ao topo de uma montanha. A gente vê muitas pessoas desistindo, outras pessoas emocionadas porque chegaram ao cume. É emoção, né, a todo momento. E sem falar das amizades que a gente acaba fazendo ao longo das trilhas, desse percurso, que leva para a vida inteira. Para comemorar, a bebida que é tradição entre os escaladores daqui, a cerveja artesanal. Um brinde, então. Saúde. Saúde. Além de produtor de cerveja, Zezinho é também, adivinha? Sim, escalador. Então, depois das escaladas, de caminhadas, a gente sempre gostou de tomar uma cerveja para confraternizar com os amigos, para se hidratar, né? As experiências ele faz na cozinha de casa. Então, aqui temos os 4 ingredientes da cerveja. O fermento, o lúpulo, aqui a cevada malteada e a água. E gosta de inventar novos sabores. Você pode colocar ervas, pode botar frutas, você pode fazer infinitas combinações. O resultado são cores, estilos e gostos diferentes. Já é noite. E como de costume... A cerveja, galera! Aê! Nas montanhas, geralmente é assim. Ainda mais quando tá frio, lua cheia. O pessoal se reúne em volta da fogueira, de uma viola, para terminar o dia junto. E eu não vou perder, não. Fim de dia perfeito nas Montanhas Mágicas. E daqui a pouco, o segredo de uma delícia da terra. A broa de legumes feita com o mais puro fubá. E a inspiração que vem da natureza. Aos primeiros raios do sol, os sons da natureza nos despertam. Essa sinfonia ganha um novo instrumento no sítio do Almir. É uma potência essa folhinha, né? Ela é uma potência, ela faz um vibrato no lábio, então ela dá um som de saxofone. É só tirar da árvore. E a música do Roberto Carlos tem uma nova versão. Só que aprender a tocar um instrumento nem sempre é fácil. E eu tive que desfolhar um pé de abacate todo para poder aprender. E hoje, então, eu tiro algumas notas na folha. A família do Almir chegou há quase 2 séculos na região. Tudo está registrado num pequeno museu dentro da casa. Ele é colecionador de antiguidades, músico de folhas e agricultor. Mas é pela farinha de fubá que ficou conhecido. A farinha é feita como antigamente, num moinho movido a água. A água que vinha de céu aberto, hoje não vem mais de céu aberto. Hoje ela vem encanada desde lá do riachinho até aqui essa baqueta. E essa grade a gente sempre tira os resíduos que fica sobrando, ó. E tá cheio de folha mesmo. Ó. Esse é o segundo moinho que Almir constrói. O antigo moinho se perdeu com a chuva. Ele está falando da tragédia que devastou a região serrana do Rio de Janeiro em 2011. A situação em Nova Friburgo é muito crítica. 168 pessoas já morreram. As chuvas e os deslizamentos atingiram 7 cidades, deixando quase 1.000 mortos. E o antigo moinho do Almir também foi abaixo. Achamos que nunca mais ia termos o moinhozinho aqui na nossa região. Um belo dia, a gente vai descendo lá embaixo e encontra uma pedra.
pedra aqui, tal, juntaram as criançadas, trouxeram a pedra para cima. Ah, será que a outra parte está lá embaixo? Está lá embaixo. Aí cavamos barricado e achamos a outra pedra. As pedras são peças únicas e fundamentais. Então você chegou aqui em cima, aonde tem a pedra do moinho, que é chamado de mó. Mó de molares, mó de moinho, mó de moer. Essa que saiu levada pela chuva? Essa que foi levada pela chuva, essa mó aqui. Ela tem aproximadamente uns 60 quilos, eu acho. O que tritura o milho são essas rachaduras na pedra. Aí depois ele vai saindo pelas beiradinhas e vai se transformando em fubá, porque o atrito de uma pedra com outra que faz então esse fubá ficar bem fininho. É impressionante como é macio. Esse fubá é a matéria-prima de uma iguaria muito famosa por aqui, a broa da Dona Dodoca. A receita centenária é feita com produtos colhidos na horta pelo marido dela, o seu Luiz. Milho, inhame, batata doce, mandioca, chuchu e ovos. Sabor de infância para Dona Dodoca. E a senhora aprendeu essa receita como, Dona Dodoca? Da minha avó, né? Minha avó fazia, sempre fazia. Aí ela, às vezes, chamava a gente ir. Minha mãe ia, né? A gente gostava de ir pra lá, ajudar. E a história se repete. Hoje, a filha e a neta é que gostam de ajudar. Da cozinha do pequeno sítio, seguimos para a antiga casa da família. Aquele forno na varanda é como voltar ao passado. A broa começa a ganhar forma. E eu me empolgo. Dodoca, posso botar a mão na massa também? Pode. A professora é exigente. Como eu tô me saindo no meu primeiro dia? Ih, ela não responde. Não podia responder. De 0 a 10, de 0 a 10. Não podia responder. Ainda bem que ela tá no comando. Eu só boto aqui assim. Aí. Ah, tá certo. Dona Dodoca fecha a boca do forno com folhas de caeté. 1 hora depois, ainda não tá pronta. É que toda receita tem seus segredinhos. Essa broa precisa dormir um pouquinho, né? É. Debaixo de um pano úmido, as broas descansam. O detalhe que faz a diferença. Ficar mais macinha, né? O momento mais esperado vem junto com um café fresquinho. Batata doce, erva doce, dá pra sentir tudo isso. Gente, muito boa. Sabor da terra. Uma broa saudável, feita com legumes. No que depender do Michael, neto de Dona Dodoca, legumes orgânicos. Isso. Nesse lote aqui a gente tem couve-flor, tem brócolis americano, tem brócolis comum, aí mais abaixo tem repolho, é um pouco de cada cultura. A plantação tem 30 variedades, folhas, legumes, frutas. E para ele, agrotóxico é coisa do passado. Isso me fazia muito mal, porque quando eu aplicava, ficava com a pele vermelha, os olhos irritados, muita dor de cabeça. Isso foi um estalo assim, que veio à cabeça. E aí eu comecei a pesquisar sobre os orgânicos. A ideia encontrou resistência de outros agricultores. Não foi fácil, não. Mas como a gente foi insistente, era aquilo mesmo que a gente queria, a gente conseguiu e deu tudo certo. Deu muito certo. Por mês são 200 cestas para entrega em casa e 200 caixas para mercados. Estamos até expandindo a produção, porque nossas entregas elas vêm aumentando, então nós tivemos que, para acompanhar, produzir um pouco mais. Michael só vê vantagens. O principal é a nossa saúde, minha, da minha família. A gente tem um alimento que tem muito mais nutrientes para a gente consumir. E segundo, a parte financeira, que a gente também consegue ter um retorno muito melhor que o
o meio ambiente agradece, porque a gente preserva as águas, a gente preserva a beira de rio e tudo isso beneficia os vizinhos que estão mais abaixo, porque vão ter uma água limpa, né? Como um ciclo, tudo está interligado. Sem floresta não há água. Sem água não há vida. Todos importam, da pequena espécie ao topo da cadeia alimentar. Ou ao topo da floresta. Esse Jequitibá Rosa fica na sede principal do Parque dos Três Picos. É a maior árvore da Mata Atlântica. Pode chegar a 50 metros de altura. Tem quase 1000 anos. Ao chegar perto desse gigante, é difícil não pensar como somos pequenos, minúsculos diante da natureza. O Parque dos Três Picos é um convite ao encontro com o sagrado. No alto da cabeça do dragão, a mais de 2000 metros de altitude, entendemos como é monumental aquele conjunto de montanhas. Paisagem moldada detalhe em detalhe ao longo de 480 milhões de anos, ainda debaixo da superfície da Terra, e com uma força imprevisível. Essa trilha é considerada fácil para todas as idades, pode também provocar sentimentos inesperados. Eu fiquei com muito medo. Tava ventando muito, teve uma hora que eu meio que dei uma travada. Eu não esperava sentir o medo que eu senti. A natureza surpreende e nos ensina. Na maioria das vezes, o melhor caminho é seguir em frente. Toda a nossa aventura foi um grande aprendizado. E lá no site do Globo Repórter, eu conto um pouco sobre os bastidores desse programa. No próximo bloco, a antiga fazenda de gado que virou um paraíso da vida selvagem. E um dos melhores lugares do mundo para observar pássaros. Um pedaço de paraíso para alguns moradores da floresta. Área alagada para refrescar. As capivaras adoram. Lá do alto da árvore, a preguiça cuida da cria. O jacaré do papo amarelo fica só de olho. E no fim do dia, a revoada das garças tem hora marcada. Nicolas e Raquel observam a natureza orgulhosos. Ajudei a plantar. Aí, ó. Olha que tamanho que ele tá. Essa é uma das árvores magníficas da nossa Mata Atlântica. Esse terreno era uma fazenda de gado da família do Nicolas. Quando eu cheguei aqui na propriedade do meu bisavô, comecei a ver que existia muito degradação do avanço do homem mesmo, né? Hoje essa área está assim, um retrato da restauração, presente para essa e para futuras gerações. Um exemplo de como apenas uma pessoa pode fazer toda a diferença. O sonho do Nicolas cresceu. A antiga fazenda virou em 2001 a Reserva Ecológica de Guapiaçu, conhecida como Régua. Desde a primeira muda até hoje, já são 650 mil árvores nativas, numa área equivalente a 400 campos de futebol. A ideia é você fazer um preenchimento, uma conexão entre áreas florestadas para formar uma área contígua que vão dar a casa para os animais que habitam nesse lugar. Nicolas tem sangue inglês,
mas o coração é brasileiro. Meus pais são cariocas, nasceram em Copacabana. Raquel é argentina e há 34 anos é apaixonada pelo inglês boa praça e pelas questões ambientais. Não podemos sobreviver sem as florestas, tanto nós, seres humanos, como bichos e outros seres, né? Os dois são gestores da reserva e os filhos Micaela e Thomas terminaram a faculdade e voltaram para reforçar a equipe. Muito legal que a família toda se dedica a uma área diferente, então eu acho que tem um lugar para todo mundo e a gente conseguiu formar essa harmonia. Somos uma família com a mesma ideia e vamos reflorestar e conservar mais e mais. A régua atrai pesquisadores e parceiros. Numa pequena pousada, recebe visitantes, principalmente observadores de aves. Com o reflorestamento, os passarinhos voltaram. Quase 500 espécies voam por aqui. Essa de canto estridente é a araponga. De tanto ouvir, o Adley reconhece todos. Criou uma relação especial com as aves. Quando precisa, usa a tecnologia. Tá atendendo a seu chamado? Tá. Esse é o Japacamim. Sempre que eu chamo, ele aparece. Na infância, a história era outra. Caçava para comer. Matava até beija-flor para comer. Aí juntava um grupo de crianças, né? E fazia isso aí. Hoje, ele é guia e protetor da natureza. É bom ver solto assim, com binóculo, ver o bicho cantando, estudar o comportamento do bicho. Observar, por exemplo, a movimentação das tesouras do brejo. Com a expansão do reflorestamento, mais bichos devem aparecer por aqui. Os jumentos levam as mudas pelas encostas, em terras que a régua compra. O plantio também é feito nas fazendas de proprietários parceiros. Para Nicolas, isso é muito mais do que um trabalho. Eu estou apaixonado por isso, não tem como. Contribuir para o futuro de todo mundo. O entusiasmo dele é contagiante. Número 650.002. Vamos lá? Bem, eu também vou plantar essa muda de jacarandá da Bahia, que é uma árvore em extinção.